Olá, bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno, professor do Departamento de Fisiologia da UFPR. Nos próximos 2 vídeos a gente vai falar sobre olfação e gustação, os nossos chamados sentidos químicos. O paladar e o olfato são modalidades sensoriais evolutivamente antigas. Dá para se dizer que é o sentido mais antigo encontrado nos seres vivos. Até uma bactéria, de certa forma, tem uma certa detecção de estímulos químicos. Pode não ter o que a gente chama de visão, mas tem a detecção de um estímulo químico. Então, a olfação e o paladar são importantes para o comportamento alimentar, para o comportamento sexual, para o comportamento social e nessa interação entre presa e predador, em que a presa detecta o cheiro do predador para evitar esse predador, enquanto que o predador tenta captar o cheiro da sua presa. O olfato parece um sentido que não é muito importante para o ser humano. A princípio, a gente não é um sentido que a gente nota o tempo todo. O tempo todo, se a gente tem os nossos sentidos intactos, a gente está vendo e escutando coisas. A gente é muito visual a maior parte do tempo. Mas a gente vê sérias consequências quando a gente tem uma perda do olfato. Se a gente compara com outras espécies, por exemplo, um rato, e a gente vê o tamanho do bulbo olfatório, a gente vê que proporcionalmente o bulbo olfatório do humano é muito menor do que de um rato. Aqui a gente tem a área de superfície do epitélio olfatório, num homem, num rato, num cachorro e num cão farejador. A gente tem cerca de 12 milhões de neurônios receptores olfatórios no homem e 15 milhões no rato. Vejam que a diferença não é tão grande assim comparando com um cachorro, que é um animal muito competente em farejar coisas. Só que, é claro, proporcionalmente, a gente poderia ter uma quantidade muito maior, visto o tamanho do nosso cérebro. Ainda assim, mesmo com a gente tendo uma quantidade proporcionalmente baixa, o olfato é um sentido de grande importância, inclusive emocional. Se eu mostrar essas imagens para vocês, então, um cheiro aqui de um churrasco, tem gente estranha que gosta de cheiro de gasolina, tem gente que gosta de cheiro de chuva, cheiro de uma lenha queimando numa fogueira. E isso pode trazer memórias específicas para vocês também. Um cheiro de café com bolo. Eu imagino que, dependendo do horário, se vocês estão assistindo isso do meio para o fim da tarde, talvez até dê vontade de tomar um café e comer um bolo agora. E é claro que nem só de cheiro bom a gente vive. Alguns cheiros são extremamente aversivos. Espero que vocês não tenham tido a oportunidade de quebrar um ovo podre, mas se vocês eventualmente quebrarem um ovo podre, vocês vão saber que ele está podre. O cheiro é extremamente aversivo, o que indica que talvez seja melhor você não comer. Se está cheirando muito mal, provavelmente aquilo te faz mal. Algo parecido a gente vai ver com o paladar. Se algo é muito amargo, provavelmente não é comestível. Embora, claro, tenham saladas importantes para a gente comer que tenham um gosto amargo, mas, em geral, o amargo denota algo tóxico, assim como esse cheiro pútrido, um cheiro de algo podre. Melhor não comer esse ovo. E será que existem cheiros básicos? O que eu quero dizer com cheiro básico? Porque nos sentidos especiais a gente tem coisas como o comprimento de onda da luz. A gente enxerga o vermelho, o verde, o violeta, enfim, são comprimentos de onda da luz numa escala linear. A gente tem frequência de ondas sonoras, ondas mais graves e ondas mais agudas. A gente tem, no nosso tato, mais ou menos pressão. A gente tem temperaturas mais quentes ou menos quentes. Mas será que tem uma escala linear para o olfato? Parece estranho pensar nisso. Mas será que tem cheiros básicos e a partir destes cheiros a gente compõe todos os cheiros possíveis? Então já foram propostos alguns cheiros básicos ao longo da história. Então aqui seriam algumas dessas classificações: odores irritantes, florais, almiscarados, canforados, mentolados, etéricos e pútridos. É curioso que, em termos de concentração e resposta que a gente tem com o odor, tem algumas curiosidades. Por exemplo, um odor floral
em quantidade excessiva, pode começar a ter um odor, na verdade, pútrido. Então, essa separação, essa classificação em cheiros básicos não funciona muito bem. Qual é a lógica do sistema olfatório? A gente detecta moléculas químicas, então é um sentido químico, então a detecção vai ser via uma molécula. Não é uma onda sonora, não é um comprimento de luz. São moléculas que atingem aqui o nosso epitélio, entram na nossa cavidade nasal e são detectadas por receptores olfativos que estão no epitélio olfativo. Vão transmitir esse sinal através do nervo olfativo para áreas do córtex e da amígdala. Então, a gente vai ter uma percepção consciente e uma percepção emocional que, eventualmente, se torna consciente também. Com isso, a gente tem tendências a se aproximar ou a evitar. Isso pode dar um gatilho para você sentir fome ou você ter uma memória positiva porque aquilo te lembrou alguma coisa. Além desses odores que a gente sente e parece um pouco mais fácil de descrever, se você gostou, não gostou, se é aversivo ou apetitivo, a gente tem odores que eles são um pouco mais sutis e a presença deles em humanos ainda é um pouco discutida, que são os feromônios, que são mensageiros químicos espécie específicos. Ou seja, é um odor que outro indivíduo da espécie vai detectar. Essa detecção em vários mamíferos está num órgão chamado vômero nasal. É um órgão acessório do nosso sistema olfatório. Esse órgão, na sua maneira discreta, específica, separado do sistema olfatório principal, ainda não foi encontrado em humanos, mas há fortes indícios de que, de fato, nós humanos, temos feromônios e há uma comunicação entre dois humanos através desses odores, mesmo que isso não seja consciente. Indo adiante, em 1991, esses dois pesquisadores aqui, o Richard Axel e a Linda Buck, descreveram mais de 1000 genes capazes de sintetizar receptores para o olfato em roedores, e tem aproximadamente 350 a 400 em humanos. Isso levou aos dois o prêmio Nobel em 2004. Nobel aqui, tá? Então, são receptores acoplados à proteína G que estão em neurônios receptivos que saem do bulbo olfatório. Aqui, o prolongamento deles aqui, a conexão que eles vão fazer vai ser no bulbo olfatório, mas o corpo celular deles está aqui no nosso epitélio nasal. Os receptores odorantes estão presentes nos cílios dos neurônios receptores. A gente tem aqui a placa cribriforme, então osso, prolongamento desses neurônios aqui, o corpo celular, e eles têm estes cílios que estão imersos no muco. E as moléculas odorantes têm que se dissolver nesse muco para ativar receptores que estão aqui nestes cílios, nesses prolongamentos destes neurônios receptores. Aí, quando a gente está gripado e não sente o odor, o que acontece? Se a gente inflama essa região e enche de um muco, excessivamente de muco, criando uma camada muito grossa, criando uma camada espessa, as moléculas odorantes não conseguem se dissolver e atingir os receptores que estão nos cílios olfativos. E se a gente pinga uma solução com odorantes, então as moléculas que a gente sente o cheiro, nos cílios, a gente vê uma alteração de potencial de membrana. Se a gente coloca essas mesmas moléculas no corpo celular, não tem essa ativação. Então, os receptores de membrana, aqueles receptores acoplados à proteína G, que detectam as moléculas odorantes, estão localizados especificamente nos cílios dos neurônios receptores. Quando, então,
substâncias odoríferas são colocadas aqui nos cílios, há um potencial despolarizante que leva a um potencial de ação já aqui no próprio corpo celular desse neurônio receptor, que vai se propagando pelo seu axônio. E qual é o mecanismo de transdução de sinal? Isso é baseado em receptores acoplados à proteína G, que vão ativar a adenilato ciclase, que vai levar, então, à produção de AMP cíclico. O que normalmente aconteceria com esse AMP cíclico? Ele ativaria a proteína quinase A, e aí essa proteína quinase A iria fosforilar inúmeros alvos na célula. Os alvos que ela iria fosforilar depende de qual célula seria e quais alvos estariam disponíveis. Só que aqui não é por esse caminho. Aqui, diretamente, o AMP cíclico faz a abertura de um canal permeável a sódio e cálcio. Esquisito, né? Isso não é muito comum. Demorou para ser compreendido que era o próprio AMP cíclico que fazia esse efeito. E aí, o que o cálcio faz? O cálcio faz a abertura de outros canais iônicos que são permeáveis ao cloreto. E se lembrar lá da bioeletrogênese, o cloreto, normalmente, quando tem um canal aberto permeável ao cloreto, ele entra e hiperpolariza a membrana. Só que, neste caso, o cloreto é mais concentrado dentro do neurônio receptor do que fora. Então, quando o canal abre, o cloreto sai. E a saída de cargas negativas faz uma despolarização da membrana. Então, vejam que é um conjunto de exceções aqui. É o AMP cíclico diretamente abrindo um canal iônico e depois o cálcio fazendo a abertura de um canal de cloreto e esse cloreto que sai despolariza a membrana. Essa população de neurônios receptores se renova muito frequentemente. Então, a cada 6 a 8 semanas tem uma renovação dessa população. Isso implica que a gente tem a formação de novos neurônios no cérebro adulto. Então, há uma neurogênese intensa de neurônios que preferencialmente vão chegar aqui no bulbo olfatório e boa parte vai se converter em neurônios sensoriais olfativos. Aqui a gente tem, então, a nossa cavidade nasal, o nosso cérebro, o bulbo olfatório e os cílios aqui, os prolongamentos dos neurônios sensoriais. Se a gente dá um zoom aqui, a gente tem o muco, os cílios, o receptor olfatório, que depois de ser ativado, ter a despolarização, sair cloreto da célula, despolarizando e gerando o potencial de ação, ele vai ser transmitido aqui até o glomérulo no bulbo olfatório. No bulbo olfatório vai ter uma sinapse com as células mitrais e células tufosas. E essas células mitrais e tufosas vão formar as fibras do trato olfatório que vão lá para o córtex olfatório e outras regiões cerebrais. Que outras regiões são essas, né? Então, aqui a gente tem a conexão acontecendo, então, um receptor sensorial sendo ativado, percorrendo o bulbo olfatório e chegando em regiões distintas do cérebro. A gente tem essa visão ventral do encéfalo como um todo. O que está marcado aqui parece marca-texto, querendo representar aqui uma estrutura mais profunda, que é a amígdala. E, curiosamente, informações olfatórias conseguem chegar até a amígdala sem passar pelo tálamo. Então, qual que é a ideia do tálamo? A gente tem um estímulo visual. Antes de chegar no córtex visual e a gente ter a visão consciente, esse estímulo passa pelo tálamo. A gente já viu isso na parte de sistema somatosensorial. Antes da informação do tato chegar até o córtex somatosensorial primário, tem uma sinapse no tálamo. Aqui no sistema olfatório, chega essa informação diretamente na amígdala sem que tenha passado pelo tálamo. A gente tem
o epitélio olfatório sendo ativado, o neurônio receptor aqui no epitélio olfatório sendo ativado, fazendo uma sinapse no glomérulo com as células mitrais e tufosas que vão formar essa fibra. Essa fibra aqui, mais adiante, vai fazer uma sinapse no córtex piriforme, que pode ser chamado de córtex olfatório também, ou lá na amígdala. Desse córtex aqui, essa informação pode passar pelo tálamo, chegar no neocórtex, e este aqui é o aspecto consciente da olfação. Então, a gente tem um aspecto consciente da olfação via neocórtex e um aspecto emocional via amígdala. Eu tinha mencionado que o sistema químico, os sistemas sensoriais químicos, estão entre os mais antigos. É o sistema sensorial mais antigo na evolução. E não à toa, ou talvez não por coincidência, no córtex aqui do bulbo olfatório tem 3 camadas celulares, ao invés das 6, que é o mais comum no neocórtex. Então isso evidencia quão antigo é esse sistema. Resumindo aqui no esquema, a informação olfatória, ela chega no córtex pré-frontal, onde a gente processa a informação consciente, passando antes pelo tálamo. Então, esse é um processo um pouco mais lento, ou digamos, é o normal do sistema sensorial. Mas também parte da informação vai para o nosso sistema límbico, que está associado com manutenção de homeostase e com emoções. Não passa pelo tálamo, então é consideravelmente mais rápido. Com isso, um odor pode dar início a uma resposta emocional antes mesmo da percepção consciente. É quanto antes, milissegundos de diferença, mas é o suficiente para você começar uma reação antes de percebê-la. Aqui, um outro esquema da ativação desses receptores acoplados à proteína G. Então, em humanos, a gente tem aproximadamente 350 receptores distintos e cada neurônio receptor tem 1 ou 2 tipos destes receptores. Mas tem algo importante que é a baixa especificidade destes receptores. Ou seja, a gente tem 350 receptores distintos, mas quantos odores a gente detecta? Qual é a combinação possível de odores que a gente vai conseguir detectar, nomear e discriminar entre 2 odores? Talvez a gente não consiga dar um nome para 2 odores, mas se a gente cheira um, depois cheira outro, a gente vê que eles são diferentes. Além disso, a gente tem uma alta adaptação dos receptores. Você entra numa sala mofada. E, por exemplo, você entra num dos grandes anfiteatros lá do setor de ciências biológicas da UFPR. Aqueles anfiteatros que ficam no subsolo, então tem um cheiro de mofo. Na hora que entra, dá uma sensação meio ruim, mas à medida que os minutos vão passando, você deixa de sentir aquele cheiro de mofo. Então, há uma adaptação muito rápida desses receptores. Apesar da molécula odorante continuar ali, o receptor para de responder a essa molécula. A gente tem, então, aqui um exemplo com diferentes odorantes, diferentes substâncias químicas, diferentes receptores para substâncias químicas. Então, são diferentes proteínas, receptores acoplados à proteína G. E cada substância aqui pode ativar, por exemplo, essa molécula ativa este receptor roxo. Mas vejam que tem outras moléculas que também ativam o mesmo receptor roxo. Em compensação, tem moléculas que ativam não só o receptor roxo, mas vários outros receptores também. E dentro disso é que vem o aspecto que eu tinha mencionado antes sobre um odor floral em concentração excessiva começar a ser pútrido. Então é a mesma molécula, mas com concentrações diferentes, ela começa a ativar mais um tipo de receptor do que o outro, porque essa seletividade ela é relativa. Então, aqui, por exemplo, essa molécula está ativando o receptor verde e o laranja, mas talvez ela ative com maior intensidade, é mais fácil ela ativar o verde do que o laranja. Para ativar o laranja, precisa de uma concentração maior. Então, conforme você aumenta a concentração dessa molécula,
não só a intensidade do odor que muda, mas você pode mudar a qualidade. Você pode mudar o que você detecta. Muda ao invés de sair o quanto você sente, muda o que você sente. Mais um exemplo de não especificidade dos receptores. Nós temos aqui neurônio 1, 2 e 3, e eles vão receber cineola, o odor do pinho-sol, por exemplo, o isoamiloacetato, ou acetato de isoamila, que é o odor de banana, e a acetofenona, que tem um odor que é uma mistura de amêndoa com laranja. O neurônio 1, recebendo qualquer uma dessas substâncias, dispara. Talvez um pouco menos com a acetofenona, mas ele detecta, ele despolariza com as 3 substâncias. O neurônio 2, ele só é ativado com a cineola. E o neurônio 3 é ativado preferencialmente com a acetofenona, mas um pouco também com a isoamiloacetato. Com isso, a gente vê que tem uma não especificidade dos receptores. Do lado, a gente tem o efeito da concentração. Então, uma situação controle em que você pinga água para esse neurônio e nada acontece. Se você pinga uma certa intensidade, então a gotinha vai ficando mais escura aqui conforme aumenta a intensidade, você tem uma certa despolarização. Se você coloca uma intensidade maior, tem mais despolarização, mais potenciais de ação, intensidade maior, mais potenciais de ação ainda. Então, no final das contas, a intensidade de um sinal vai depender da frequência de disparos de potencial de ação. Então, se o neurônio receptor detecta mais, ele vai ter que gerar mais potenciais de ação para o seu cérebro depois interpretar aquilo como um odor mais intenso. Conforme a gente envelhece, a nossa capacidade de distinguir odores reduz. Isso é natural, isso acontece, o que é consideravelmente ruim, porque você pode não sentir o cheiro de um gás, você pode não sentir um cheiro de um vazamento de um gás, que pode ser um risco. A comida começa a perder um pouco o gosto, porque existe a relação entre olfato e odor, e aí talvez tenha uma menor motivação para se alimentar. Esse aqui é um teste com tubinhos que têm odores diferentes. Nesse caso aqui é um teste com 80 odores, e a pessoa tem que dizer o que é esse odor. Esse aqui é alho, esse aqui é cebola, esse aqui é cheiro de madeira, esse aqui é cheiro de carvão, o que for. Então a gente tem um certo índice de acerto quando a gente é novo e vai reduzindo com a idade. Mas tem condições que aceleram essa perda do olfato. E isso acontece muito em pacientes com doença de Parkinson. Aqui a gente tem o score da pessoa que tenta identificar os odores. Então, pessoas controle da mesma idade que os pacientes com doença de Parkinson. Então, apesar da perda com a idade, as pessoas com Parkinson têm uma perda maior ainda, acima daquela perda que seria esperada. E aqui tem o limiar para detectar o odor, ou seja, quão concentrado aquela substância, aquele odorante tem que estar para que a pessoa consiga sentir o odor. Aqui, os idosos controle, esse é o limiar, tem que estar concentrado na média até aqui. Os pacientes com a doença de Parkinson, para eles detectarem, tem que ter uma concentração mais elevada. E aqui eu estou falando dos pacientes com a doença de Parkinson, mas o que torna esse caso do Parkinson mais interessante é que a gente tem a doença em si, caracterizada pelos sintomas motores, é o que define a doença, só que, além do prejuízo olfatório, esse prejuízo olfatório ele não acontece com a doença, com a expressão dos sintomas motores. Há muitas evidências, há vários anos já, mostrando que esse prejuízo olfatório pode predizer o risco a pessoa desenvolver doença de Parkinson depois. Então, parece que ela é o início do desenvolvimento dessa doença de Parkinson. Ou seja, ela aparece 10, 15, 20 anos antes dos sintomas motores.
eu não sinto odor, vou ter doença de Parkinson? Infelizmente não dá para dizer, não tenha tanto medo, porque esse prejuízo olfatório está associado com muitas coisas. O que a gente vê é que numa escala epidemiológica, as pessoas com prejuízo olfatório têm uma chance maior de desenvolver a doença de Parkinson do que aquelas que não têm. Mais uma importância do olfato para aspectos emocionais é o efeito da bulbectomia, ou seja, você retirar o bulbo olfatório. Em ratos, se você retira o bulbo olfatório e o animal não detecta mais odores, ele desenvolve um comportamento chamado tipo depressivo. É como se você induzisse depressão no animal, é um modelo animal de depressão. Ou seja, sem o sentido do olfato, você tem algo parecido com a depressão em roedores, mostrando a importância do olfato, ou ao menos do bulbo olfatório, para a regulação de aspectos emocionais. E aí, tópico em voga recentemente, é a anosmia, ou seja, a perda do olfato, e a Covid-19, então, que é causada aqui pelo vírus SARS-CoV-2. Qual que é a ideia? Então, há uma perda do olfato em pessoas com Covid-19. É um sintoma bastante comum. Então, se você é novo e começou a ter perda repentina do olfato, existe uma chance de ser Covid-19. Tem uma chance de ser outra coisa também. Mas, especialmente sendo novo, não é. E sendo uma mudança repentina, isso não seria esperado uma perda do olfato tão rápida. Então, há uma chance de ser Covid-19. Quando a gente está gripado, a gente perde o olfato também. Mas a gente tem toda aquela questão do excesso de muco, que não necessariamente pode acontecer ali na cavidade nasal com a Covid-19. Então, o que o vírus faz? Ele infecta as células receptoras olfatórias? Aparentemente não. Por quê? Para que o vírus entre numa célula, tem que ter proteínas de membrana. Então, por exemplo, a ACE2, que permite a entrada do vírus. E quem expressa essas proteínas no epitélio olfatório são células acessórias, não são as células receptoras. E a partir de uma considerável infecção dessas células olfatórias, a gente fica na dúvida, será que agora que aumentou muito a quantidade desse vírus nesse local, porque ele está se replicando, será que esse excesso de vírus consegue de algum jeito entrar para o neurônio sensorial e prejudicar o seu funcionamento? A gente não tem muita certeza disso ainda. A hipótese que está mais provavelmente correta é que esse excesso de infecção aqui viral na célula acessória vai promover um processo inflamatório que vai afetar o funcionamento das células receptoras. Então, é uma alteração indireta. Não é diretamente pelo vírus na própria célula, mas é pelo efeito inflamatório que ele provoca na célula seguinte, na célula vizinha, acessória, que inflama o meio como um todo. A gente, em breve, talvez tenha uma resposta mais definitiva para isso. Como eu mencionei antes, o olfato contribui para a gustação, então é normal a gente não sentir o gosto da comida quando a gente está gripado, e tem essa coisa de a criança, né, tampando o nariz para comer água amarga ou para tomar aquele xarope amargo. No vídeo seguinte, a gente vai falar então sobre gustação. Até lá!